Esta noite de estudos de O Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos na parte terceira das leis divina ou natural, ainda o capítulo 1, divisão da lei natural. A pergunta é a 647. Esse é um estudo patrocinado pela União Espírita Allan Kardec, aqui de Dourados, localizada no Monte Líbano. Não vou saber o endereço direitinho, mas depois o Orlando complementa, se for o caso. Então, nesse momento, eu convido a todos e todos e agradeço a presença daqueles que estão presentes online, a espiritualidade amiga que sempre está ao nosso lado. Agradeço aqueles que assistirão a esse estudo depois, né? Vai ser publicado no YouTube. Convido a todos para fazermos uma oração ao nosso Pai maior. E eu digo gratidão. Gratidão a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade, os benfeitores espirituais que estão ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando nesse estudo de O Livro dos Espíritos. Que esse estudo possa nos trazer mais conhecimentos, e que esses conhecimentos possam nos levar à transformação tão almejada por nós e que é o objetivo de estarmos reencarnados, a oportunidade de transformar-nos, de nos reformar. Então, que a sua paz, Senhor, o seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim João seja. Dalmolin, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Nós fizemos a abertura, porque o Orlando está com a tosse, né? Então ele pediu que a gente fizesse a abertura. E, como eu disse antes, né? Nós estamos na parte terceira, pergunta 647. A divisão da lei natural, duas perguntinhas, né? Esse título, 647 e 648. Aí nós já passamos para a próxima, aqui, das leis morais. E esse é a primeira pergunta. E o João, então, pode fazer a leitura para nós? Sim. 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo como o fazem presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei natural. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Bom, a gente já tinha até comentado na quinta-feira passada, quando se fala se a lei de Deus está contida no preceito amor ao próximo, aí está dizendo que é muito mais, né? E por não se aplicar como se deve aplicar a lei de Deus a todas as coisas, é que ela não está sendo cumprida. Ela deixa de ser cumprida, porque a gente não percebe o alcance, a aplicação dela em vários aspectos, circunstâncias da vida. Então, está dizendo que é preciso mostrar essa aplicação, né?
como é que ela deve ser feita, nos vários âmbitos da moral do homem, porque não é só com o próximo, né? Não é só no amor ao próximo. Tanto que falar em amor ao próximo já não inclui falar o amor a si mesmo. O amor a Deus, o amor a tudo que Deus criou e proveu e continua provendo para a nossa evolução. Eu acho muito interessante, ele até grifei, né, a palavra interpretação. Por conta dessa interpretação, né, muitos equívocos, muitas formas, né, de agir em nome de Jesus, formas às vezes completamente absurdas, contraditórias. Ao longo da história nós já passamos por conta disso. Então o Espírito aqui ele lembra, né, que não pode deixar uma brechinha, né? Como a lei dos homens, né, tem algumas brechas, né? E assim mesmo os advogados e aproveita das brechas às vezes para fugir da lei. E na lei de Deus, né, se deixar uma portinha aberta para interpretação, alguns já aproveitam para o oportunismo, para tirar, né, para usar aquela forma de ver em benefício próprio. Então, quando ele diz que a lei de Deus, né, ela precisa talvez ser até mais colocada, né, de forma que abrange mais, e o João disse muito bem, né, não só o amor ao próximo, mas a Deus e a si mesmo. E até a questão, né, vejo bem que na passagem de Jesus, pediram a ele que dissesse quem é o próximo e por aí vai, para que a lei seja melhor entendida, melhor compreendida. E ainda assim mesmo, né, nós ainda achamos uma forma de espertamente interpretar ela as nossas conveniências para tirar alguma vantagem. Então ele diz que a lei natural, né? A lei natural, a lei de Deus e a lei natural é a mesma coisa, né? E ela abrange todas as circunstâncias da vida, né? Então tudo que envolve, né, natureza, envolve a nós mesmos, tudo está presente, né, a lei de Deus. Na própria ciência que vem confirmar a lei de Deus através de provas, enfim. Então assim a gente tem uma ideia mais completa, né, do que é a lei de Deus. Não dá para ficar fazendo interpretação para alguns escapismos, né, e justificar nossos atos incorretos. Orlando, quer fazer algum comentário, Orlando? Não, eu acho que tá correto aí o comentário, e tá bem explicadinho também, né? Não podia ser diferente, né? A lei de Deus, ela tá contida, lógico, todos o preceito de amor ao próximo, ensinado por Jesus. Jesus foi o timoneiro, né? Para nós não temos que fazer nenhum tipo de... Quem são nós, né, para fazer um tipo de enxerto na lei? A lei de Jesus é a lei de Deus. E aí, então, a outra pergunta, ela completa, né? Encerra todos os preceitos e deveres dos homens uns para com os outros, né? Agora, o homem, na verdade, disturba a lei, né? Procura de toda maneira disturbar, né? Porque a gente ainda está muito imperfeito, né? Nós não temos, assim, um padrão de vida que a gente deveria levar segundo os ensinamentos de Jesus. O Edilon, inclusive, falou uma coisa muito certa aí, ó, os advogados na lei civil, na lei dos homens, procuram muitas brechas, né, para poder escapar, né? Mas na lei de Deus não tem brecha.
Na lei de Deus não existe uma brechinha. Ou você segue ela ou segue ela. Caso contrário. E vai seguir, né? Porque chega num ponto que você vai entender, né? Quebra a cabeça, sofre, passa por dificuldade, aí lá na frente, numa existência que você tem, você começa a entender que só tem um caminho, né? Seguir a lei de Deus. Muito bem. Vamos para a próxima? 648. Você vai fazer a leitura, Orlando? Você está... Eu acho que dá para fazer, por ver. Então tá. Na 648, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis da adoração? Compreendendo as leis de adoração. Trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade e progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a justiça, amor e caridade. Quer dizer, eu acho que aqui ele está fazendo uma pergunta sobre a lei de Moisés, né? Os 10 mandamentos, não é, Edlon? A lei natural em 10 partes. É. Agora, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e a de Moisés é de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida. O que é essencial. Pode, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pela qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta aos homens adiantar-se, mas na vida espiritual vista que resume todas as outras. É interessante. Aí vai vir as leis, né? Eles vão certamente soletrar aí nesse capítulo, né? No próximo capítulo a gente vai ter as leis morais, né? Cada uma delas. Cada uma delas. Aqui fala de 2 leis, não é de 2 leis, mas de 2... De 10 partes da lei natural. 10 partes da lei natural. É. Né, João? Isso mesmo. Fazendo que com essa divisão aí, abrange todas as circunstâncias da vida, tudo se enquadra aí, nada fica fora. Mas que depende também da interpretação. Há formas de interpretar que pode favorecer mais ou, quem sabe, ampliar ou restringir alguma dessas partes da lei aí. 10 partes da mesma lei. E a lei natural ou lei de Deus, né? Isso. Que foi o que a gente vinha vendo até aqui nesse capítulo, né? Nessa parte livro dos Espíritos, que era a lei natural, a lei de Deus, agora vem ela especificada em partes. E à frente agora nas... E a mais importante para a vida moral é a última, né? É a lei de amor, justiça, amor e caridade. Isso. E essa aí, ela, quando a gente consegue compreender e pôr em prática, a gente avança muito na nossa evolução. Moral. Justiça, amor e caridade. É isso mesmo. Então nós vamos ver com mais detalhes agora nas próximas. Podemos ir para frente, Sim. então? Vamos para frente. Então aqui eu coloquei só um quadrinho aqui das leis morais, ó. Lei da adoração,
lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei da justiça, amor e caridade. Então agora nós vamos para esse capítulo 2 de O Livro dos Espíritos, né, do livro 3, vendo primeiro a lei de adoração, né? Nessa lei de adoração tem 6 itens, 6 títulos para a gente estudar. Então, o primeiro é o objetivo da adoração, que é a pergunta 649 até a 652. A segunda é a adoração exterior, que vai da 653 a 656. Depois vem a vida contemplativa, que é uma pergunta, 657. Da prece, a 658 a 667. Politeísmo, 667 a 668. E sacrifício, 669, 673, né? Então, nós estamos nessas leis, né? Que é bastante estudada dentro da doutrina espírita. E aqui vai a primeira. Isso. Por tua conta. Aí na lei de adoração, então, nós temos 24 perguntas, né? Total. Nossa. Compreendendo toda a lei de adoração, né? Com suas subdivisões aí. 34 perguntas. E a primeira, 649, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, o homem se aproxima de Deus, né? É lógico que essa proximidade ela é sentida. Então, é uma faculdade da alma de sentir essa aproximação de Deus. Falou da alma, mas a alma também é muito usada aí, não sei, nesse caso, é muito usada como o homem encarnado, né? O homem encarnado é chamado de alma. Então, aproxima de Deus. O homem se aproxima de Deus por essa lei de adoração, que aí no caso está falando que é uma conexão mental, de pensamento. Agora, não sei se aí como é que vai entrar a especificação da questão sentimento, né? Porque o pensamento, ele leva ao sentimento, ele conduz o sentimento. Quando você pensa corretamente, como fala o budismo em Joana de Ângeles, você modifica seu pensamento, ou você disciplina seu pensamento, seu sentimento. O pensamento disciplina o sentimento. Então, quando a gente pensa corretamente sobre Deus, a gente passa a nutrir um sentimento a respeito da divindade, da nossa conexão, da nossa filiação com Deus. Isso. A gente tem que considerar que essa questão de estudos, né, da lei de Deus, da lei natural, da adoração, tudo está interligado, né? Então, quando a gente precisa fugir daquela ideia nossa, muitas vezes tradicional aqui, né, de adorar. O que é adorar, né? Amar, admirar. Às vezes a gente tem até, eu adoro isso, adoro aquilo, né? Tem aquela questão de fãs, né? Sou fã de alguma personagem, eu adoro, né? E é uma coisa assim bem diferente da adoração que está se dizendo aqui, né? Aqui está falando sobre pensamento
elevação de pensamento a Deus, né? Aproximação de Deus pela sua alma. E nós, para aproximar de Deus, a gente precisa trabalhar essa questão interior, né? De mudanças internas, de trabalhar uma série de outras coisas, né? Porque às vezes a gente fala bem assim, tem muita gente aí louvando, né? Eu uso o termo louvando a Deus. Mas é às vezes uma prática muito exterior. Acho que nós vamos ver isso bem à frente, né? Como nós vimos ali nos subtítulos, né? Então, essas práticas exteriores, onde o pensamento não está envolvido, o sentimento, né? Ela não tem essa, né? Não é adoração, né? Pode-se dar um outro nome, mas adoração talvez está longe disso, né? Rituais que não tem nenhuma situação, nenhuma conexão, né, com sentimento, com emoções, faz só da boca para fora, só repetição, né? De palavras, né? Aí não é adoração, nesse sentido que está apresentando aqui para nós. Mais alguma coisa? Vamos para a próxima. Vamos para 650, também é curtinha a pergunta. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Primeiro, o sentimento inato como da existência de Deus. Sentimento inato como da existência de Deus. Segundo, a consciência da sua fraqueza leve, a consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que pode proteger. São perguntas curtinhas, né? A resposta curtinha também, mas de grande significado, né? Diz que é um sentimento inato, que já vem, né? A gente já vem com esse sentimento. Primeiro a gente busca a entender que Deus é uma realidade, né? Dentro de nós, na vida, nas coisas que a gente usa, a gente entende que Deus é Deus mesmo, é nosso Pai. É nosso Pai, nós não somos órfãos. E aí, então, dentro desse conceito vem a consciência. Mas aqui fala assim, a consciência da sua fraqueza, né? Leva o homem a curvar-se diante daquele que pode proteger. Aí, essa última pergunta aqui eu já não estou tendo não estou tendo uma consciência. Acho que é por causa da gripe. Fala, Dilon. Ô, João. Então, esse sentimento aí de adoração a Deus, né, dessa conexão com Deus, como disse aí na questão anterior, né? É inato, vem com a gente. Não é uma coisa, não é algo que precisa de ensino. É assim como diz aí que não precisa de ensino o sentimento de que Deus existe. Então, o sentimento de adoração a Deus e da existência de Deus nasce com a gente. E que um outro aspecto aí, colocou aí depois, segundo parágrafo, é a nossa fraqueza, a fragilidade humana, a pequenez que o homem se vê diante da grandiosidade do universo, faz ele curvar-se a algo que é maior e que é a única garantia, é a única coisa em que se pode confiar para ter uma certa tranquilidade, sentir uma segurança. Porque se não tiver isso, se não tiver esse poder divino, se não tiver Deus com todos os seus atributos, né, a ideia de Deus
como sendo todo-poderoso, como sendo supremamente amoroso, misericordioso, bondoso, justo, onisciente, né? Onipresente, tudo isso, aí fica difícil. Fica difícil porque a gente começa a buscar explicações para tudo, compreensão de tudo, pelo acaso, pelo recurso do acaso. As coisas acontecem, podem acontecer, podem não acontecer, então qual é a segurança que eu tenho se é o acaso? Não tem segurança nenhuma. Pode acontecer qualquer coisa em qualquer momento. É isso. Algo está no controle, né? Não está coisa solta. Isso é a segurança. Vamos para o próximo, então. 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Não. Que nunca houve povos de ateus. Quer dizer, nunca houve um povo de pessoas coletivamente ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Então, essa ideia aí de um ente supremo, o que está colocado para nós como a causa, a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas, um ente supremo, aí, um ente que está em poder e no controle de tudo, é uma coisa que está em todos os povos. Isso. Todos têm a ideia que existe algo além da gente mesmo. Né? Algum poder que controla tudo. Que esse algo aí é um ente supremo, né? Alguém que tá muito acima. Tem o controle de tudo. Orlando, quer comentar ou vamos para frente? Vamos para frente, então. Pode ir para frente. Pode ir para frente. Tá. 652. Quer dizer, só um instantinho. E quando a pessoa fala que é ateu, não acredita em Deus, né? Ele está falando, mas eu acho que no fundo ele acredita. Não é? Quando a coisa aperta, às vezes ele apela para Deus, né? Então, por isso que aqui fala que não tem ateu. Esse negócio de falar que é ateu é uma teoria, né? Um negócio. São formas diferentes, né, de ver Deus, muitas vezes, né? A pessoa lhe dá outros nomes, outras formas de entender, até porque a gente não entende Deus. Né? Nós estamos nessa busca, mas ainda não entendemos. Então, cada pessoa tem uma forma de nominar, ou de entender, de sentir. Pode até dizer que ele é ateu, não acredita em Deus, não acredita em nada, mas no fundo ele acaba mostrando que tem alguma coisa, né? Alguma força que ele não compreende, que controla tudo isso. 652. Essa é de quem? É do Orlando? É do João, que eu ensino também. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão, é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Então, poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração?
Faz parte, está dizendo, né? Faz parte da lei natural. Está na lei natural. Como a gente perguntar se Deus não deu a liberdade para a gente de não adorar. Ele está dizendo que está na lei natural, é da lei que a gente vai adorar a Deus, que a gente vai reconhecer a existência desse ser supremo. Então fica assim meio complicada essa questão dos ateus, os autodeclarados ateus, né? Dizem que não acreditam em nada, e para justificar isso ficam tentando criar teorias de surgimento dos mundos, né? É meio complicado hoje em dia achar a teoria do surgimento dos mundos, né? Tantos mundos, tantos bilhões, trilhões de mundos, né? De galáxias, e cada galáxia com milhões, bilhões de sistemas, como hoje já se pode constatar pelos recursos da ciência. Então, o que está dizendo aí é que faz parte, né, que mesmo sendo de forma diferente entre um povo e outro, mas ela faz parte da lei natural, que é a lei de Deus, e que está em todos os povos. Exatamente por ser lei, né? Sendo lei divina, não tem como não atingir todos os povos. Muito bem. Algo mais? Esta 653. Agora nós mudamos de título. Vamos para um outro título. Adoração exterior. Essa 653 tem a A. Tem a A também, né? A sua, né, Orlando? Adoração necessita de manifestação exteriores? A verdadeira adoração é a do coração. Até rima, né? Em todas as vossas ações, lembra vós. Em todas as vossas ações, lembrai vós, sempre de que o Senhor vos observa. A 653, né? 653, A. Adoração exterior é útil? Sim. Se não for em vão, simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, porém, os que somente o fazem por afetação e amor próprio, mas cuja conduta desmente sua aparente piedade, dão um mau exemplo e fazem mais mal do que supõem. Adoração exterior é aquela que você faz, eu acho que de lábio, né? De fórmulas, né? E a adoração, ela é muito diferente, é uma certeza que você tem da existência de Deus, e tem que fazer, não é pensando só em você, né? Você tem que pensar no próximo, nas pessoas que você vai fazer uma oração, uma coisa assim, né? Mentaliza um lugar, mentaliza tem tanta coisa aí, né? A adoração exterior também inclui, né? Inclui os ritos, os rituais, as liturgias, inclui festejos, inclui, né, as comemorações, datas
comemorativas, inclui o uso de imagens, de símbolos, inclui romarias, tudo isso, né? Tudo isso é a forma exterior de adoração, a pessoa expressar. Então, ela vai numa romaria para praticar a sua adoração. A adoração verdadeira é interior. Então, para poder praticar a adoração interior, a pessoa usa a adoração exterior, que tem uma utilidade, se for com sinceridade e com humildade. Como dizer, não por afetação, não por amor próprio, né? Simplicidade, humildade e vontade de ajudar o outro. Às vezes a pessoa não vai para ajudar ninguém, né? Ela vai só para cumprir, né? Mas ajudar o outro é muito importante, vai só para cumprir fórmulas, ritos, não vai para ajudar ninguém, né? A pessoa vai na missa, dá um exemplo aí, né? Ela vai na missa para ouvir a palavra, para se iluminar, aprender alguma coisa, meditar sobre o que está sendo a temática, né, do tempo litúrgico, na missa. E não vai ajudar ninguém, nem vai dar nada também, às vezes nem para a igreja. Mas vai lá e cumpre a sua obrigação, acha que assim, com esse gesto exterior, e claro também aproveitando um pouco de ensino ali que se faz, e praticando dizeres, fórmulas, né, liturgias, ali ela está cumprindo. Mesmo sem ajudar a ninguém. Mas lógico que a consequência disso é a fraternidade, é a vivência da fraternidade, do amor ao próximo. Muito bem. Então a verdadeira adoração é o sentir, é o coração. Inclusive nas ações, né? O coração envolvido. Aí ele lembra da adoração exterior ser útil quando se envolve o coração, né? Às vezes algumas pessoas precisam de uma imagem, né, para essa conexão, precisam de um local, não, é esse local da minha casa, é esse local que eu consigo me conectar com o divino, né? Então, mas o sentimento existe, mas só que ela precisa daquele rito, né, daquele ritual, né? Então, o que está lembrando aqui que aquelas pessoas que fazem isso com sentimento, com amor a Deus, né, aí sim elas estão fazendo adoração da forma a atingir, né, a chegar a Deus, né? Mas aquelas que faz por obrigação, né, afetação, obrigação, né, aquilo que é meio que obrigada a fazer. A pessoa às vezes faz até por medo, né? Tem alguns que falam, não, mas se eu não fizer isso, eu vou ser punido por Deus, né? Vou ser castigado. Deus castiga. Deus castiga. Então tem essas situações que aí já foge um pouco a questão do coração, né? Eu acho que ignorante e atrasado tem tudo quanto é religião, né? Tem. Porque tem aqueles que já vai ao cúmulo e falam, não, eu não gosto de imagem e tal, e vai lá, quebra as imagens, vamos desrespeito que não tem tamanho, né, com a seita alheia, né? Porque no fundo está colaborando, assim, para entender Deus, né? Daquela maneira. Está fazendo uma oração, a oração dele não é válida, o pedido que ele está fazendo. Então a gente tem que entender o seguinte, que tudo tem que existir, né? E tudo tem que ter um começo. Para esse aí é um começo. Vamos para 654. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração.
com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam adorá-lo com cerimônias, que não os tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama a si todos os que seguem suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. É hipócrita todo aquele cuja piedade é apenas aparente. Dá mau exemplo aquele cuja adoração é falsa e está em contradição com a própria conduta. Aqui continua no então até aí já está, né? Continua, tem mais slide. Mas até aí já está deixando bem claro algo que a gente não precisa de tanta reflexão, né, para acompanhar. Essa questão da pureza na hora de fazer a oração, da verdade, da sinceridade, né, da busca da conexão pelo sentimento, mais do que pelas liturgias, pelas cerimônias, pelas palavras. E principalmente com verdade, né, com fidelidade, sem simulações, sem fazer por conveniências ou por interesses. Aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e ciumento, duro e implacável para com o próximo, o ambicioso dos bens deste mundo, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Está bem clara essa parte também, né? Deus que tudo vê dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem e ignorante do deserto, e, como tal, será tratado no dia da justiça. Se um cego vos derruba ao passar, vós o desculpais. Contudo, se for um homem que enxerga perfeitamente, reclamareis, e com razão. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, pois equivaleria a perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado num idioma do que em outro. Ainda uma vez vos digo, os cânticos só chegam a ele pela porta do coração. Verdade. Incrível, né? Tem aqueles que é estudado, é culto, é tudo, mas tem um perfil que não agrada a Deus, porque ele é crítico, né? Não entende as outras religiões que adoram, né? Que tem aquela coisa, né? Então, é falta de respeito, e a falta de respeito é falta de caridade. De entender que a pessoa, ninguém é obrigado a ser culto, ter conhecimento, igual outros, né? Eu não tenho conhecimento nenhum, mas eu falo aqueles que têm conhecimento, né? Então, ninguém é obrigado a estar no nível dele. Ele está num nível de iniciante. Como eu também já tive, outro já teve. É isso que quer dizer aí. Essa última parte, né, que o grito que a gente faz, a poesia que a gente declama, o cântico que a gente usa, toda aquela entonação de voz que se faz, se ela não provocar o nosso sentimento, se ela não estimular o nosso sentimento de
conexão com Deus, de confiança em Deus, de pertencimento a Deus, né? Já que estamos no mundo dele, criado por ele, se não estimular isso, não tem valor nenhum. Não chega a Deus. Os cânticos só chegam a Deus pela porta do coração. Então é a questão do sentimento, né? Lá no começo, a primeira pergunta falou de pensamento. Mas agora já vem detalhando mais a questão do sentimento. Chama atenção também para o conhecimento da verdade, né? Aquele que sabe o que está fazendo, mais culpado é. Mais responsável do que o ignorante que não sabe. Então, tudo tem a ver com conhecer, né? Pelo olhar aqui nosso, de encarnados, pelas leis da Terra, a gente comete muitos equívocos, né? Essa questão de julgamento. Por isso que Cristo diz que não julgueis. Que a gente não sabe, né? Uma pessoa que comete um delito e o outro comete o mesmo delito tem razões diferentes, tem formas diferentes de ser percebido, né? E só Deus sabe. Então, como eu disse nas questões que nós já estudamos, a lei de Deus está, a consciência da lei de Deus, né? Nós temos, está na nossa consciência a lei de Deus, e nós sabemos quando estamos fazendo mal. Então, a nossa responsabilidade é, como diz aí, aquele que conhece a verdade. Nós sabemos quando estamos fazendo mal. A questão é que com a razão, que seria algo, que é algo tão importante, a gente discernir o que é bom e o que é ruim, a gente usa a razão de uma maneira torcida para falar o que se chama de racionalização. Nós encontramos justificativa para o mal que nós fazemos. Vamos racionalizando. Né? Quer dizer, vamos distorcendo a verdade. Não, mas a verdade é que eu tenho que fazer, eu devo fazer. A verdade é que eu preciso fazer porque o outro precisa receber o castigo, o mal, né? Enfim, a gente vai racionalizando, né? Sem olhar os ensinamentos de Jesus, né? Dos nossos maiores guias e outros guias que a humanidade já nos proporcionou. E seus ensinamentos são valiosos. Se a gente fosse observar, a gente praticaria muito menos equívocos. Muito bem. Para a próxima, então, né? 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira. Olha aí, é mais ou menos o que a gente está contando aí, né? Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê no fundo da alma, fazendo apenas por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira. A intenção nisto, como em tantas outras coisas, é a regra. Aquele que se tenha em vista respeitar as crenças alheias não procede mal. Faz melhor do que um que ridicularize. Porque então falta com a caridade. Mas quem a pratica por interesse ou por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens.
Não pode agradar a Deus os que fingem humilhar-se diante dele apenas para conquistar a aprovação dos homens. Aí está bem explicadinho, né? Nem há necessidade quase da gente falar nada, né? Porque, na verdade, o Dilon estava contando. Posso falar, Dilon? Posso falar de você? Pode. Inclusive, se for falar mal, é bom. Não, ele estava falando assim, que ele cantava junto com a companheira dele que ele tinha, né? Lá na igreja evangélica, e cantava com aquela emoção. Não que ele acreditasse tanto na fórmula da religião e tal, mas ele respeitava e tinha muita amizade com o pessoal lá. Então, tem pessoas que são assim, e deve ser assim, né? Deve respeitar a religião do outro sem criticar, sem fazer nenhum tipo de comentário, né? Agora, aqui já fala de uma outra parte, aqueles que muitas vezes fingem, né? Ser um religioso de tal religião para extorquir, para colher dinheiro. Esses aí realmente a palavra aqui é até desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Para ganhar votos. Porque Deus passou longe. Né? Deus passou longe. Aí tem uma história, com Deus não se brinca, né? Se respeita. Então, o ponto central é a intenção, né? Com que a gente faz as coisas. A gente faz com uma intenção, mas também, lógico, com um sentimento, né? Porque a adoração a Deus, eu posso cultivar o hábito de adoração a Deus, de parar para meditar, para pensar, para lembrar de Deus, para agradecer, né? Para me sentir mais conectado. Com qual intenção vou fazer isso? A intenção de me fortalecer, porque tenho conhecimento da ação divina na minha vida, da providência divina, de tudo que acontece conforme o meu pensamento, conforme a minha vontade, conforme o meu desejo, minha intenção. Aquilo que eu peço também, já que quando a gente busca um reforço dessa conexão com Deus, a gente quer algumas coisas, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente quer encontrar coragem, enfrentar dificuldades, desafios, a gente quer encontrar força, quer encontrar iluminação, quer resignação, quer paciência, uma série, né, de virtudes que se reforçam. Então, quando buscamos essa intensificação da conexão com Deus, nós buscamos o reforço dessas virtudes. E o oposto disso aí, né, dessa questão de praticar a religião, né, ainda que não se creia nela, seria o que ele diz ali, né, ridicularizar, né, aquela pessoa que se coloca no outro lado, assim, como preconceito, né? Preconceito é muito, muito ruim. E nessa área, então, causa muitos danos, né? É uma falta de caridade, né? Nós não gostamos disso, né? O Espiritismo, lá no seu início, ele teve perseguições, inclusive, da lei, né? Prisões, né, e tudo mais, acontecia quem se dizia espírita. Hoje já não temos isso, hoje é bem mais fácil ser espírita, mas já passamos por isso, né? Então isso não é bom. E ao longo da história, religiões atacaram religiões, né? Até a ponto de muitas pessoas falar bem assim, a religião
a um ponto de dissensão, né, de separação, de partidos, né, criam partidos, né, como se fossem partidos políticos, mas partidos religiosos, onde um fica contra o outro. Isso realmente é muito ruim. Agora, o que ele lembra aqui, né, que o que vale é sempre a intenção, né? Eu estou lá orando e a gente lê nas obras espíritas, né? Tem algumas obras depois da codificação que mostram em algumas igrejas a atuação da espiritualidade muito mais intensa do que até mesmo, às vezes, uma casa espírita, ajudando a espíritos que estão lá em dificuldades, né, promovendo curas e tudo mais. Então, tudo ali é a intenção, aquele sentimento que envolve. Essa religião, ela me convida para a transformação, me torna melhor na relação com o meu próximo, então ela é de Deus, né? É isso que eu acho que devemos pensar. Nessa linha que você estava dizendo aí, a religião é considerada uma coisa ruim, né? Ela foi classificada por Karl Marx como o ópio do povo, né? Como uma droga. Isso, é mesmo, uma droga. Como uma droga, aquilo que aliena as pessoas, aquilo que tira as pessoas da conexão correta com o semelhante, da assunção das suas responsabilidades, né, tanto profissionais, pessoais, como coletivos, familiares, tal, né? Então, o ópio faz isso, né? O ópio, as drogas que nós conhecemos hoje, fazem isso, né? Despersonalizam a pessoa, tiram dela toda a responsabilidade, todo o sentimento de consideração, de respeito e muitas virtudes, né? É isso. Nosso tempo está acabando. Só lembrando um parênteses, né, que você falou aí dessa questão, né? O risco nosso é os dois extremos, né, João? Ou a gente às vezes se torna fanático, né, para um lado, ou descrente totalmente para o outro, né? Então o meio termo é mais conveniente, mais dificilmente, né? A gente puxa para um lado, eu começo a estudar alguma coisa e acho que sou o dono da verdade e tudo o resto não serve, só serve aquilo que eu estou estudando. E aí não é bom, né? Isso não é bom. Então devolvo a palavra. Pois não, pode falar. Aí tem uma questão muito séria nisso que você está dizendo, que é a religiosidade, a expressão da religião por conveniência, porque vai me fazer bem de alguma forma, vai me trazer benefícios, até mesmo sem nenhuma convicção, sem nenhuma crença de que aquilo realmente é correto, é moral, é bom, né? Como foi o que aconteceu na época da Revolução Francesa, né, em que as pessoas revoltadas com esse tipo de conduta, com esse tipo de realidade religiosa, acharam que tinha que se destruir tudo que fosse religioso. Tinha que acabar com tudo que fosse religioso, porque não tinha nada que valia a pena, né? Ali na religião não tinha nada de bom mais, não se via mais nada de bom, ou se via tanto mal na religião, que se houvesse alguma coisa de bom, o prejuízo seria pouco, destruindo tudo que fosse religioso. É o risco dos extremismos. Uhum. Muito bem. Acho que é o João, né, que vai encaminhar para o encerramento, Orlando? Ou João? Pode ser, né, que eu não participei no começo. Pode ser. Bom, faltou só uma questão para terminar esse ponto aí, né, adoração exterior. Só a 656. Depois já vem a vida contemplativa.
Quer fazer ela, não? Ou não? O que você acha? Podemos, né? Não, mas já está na hora. Só vai ler, então, porque não dá mais para comentar. É 1 hora. Temos que parar já, porque senão o pessoal do passe vai reclamar. Então vamos fazer então. Você está certo, João. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Reunidos pela comunhão de pensamentos e dos sentimentos, os homens têm mais força para atrair a si os bons espíritos. Eu diria que para atrair os maus também, né? Depende da intenção. Sim. Comunhão de pensamentos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis que, em razão disso, a adoração particular seja menos valiosa, já que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então a questão da adoração coletiva, né? Ela é importante porque mais pessoas unidas vai potencializar, vai somar essa energia do pensamento, do sentimento, né? E aí vai conseguir a concretização das finalidades a que se destinam esse tipo de pensamento e de sentimento. Por isso que eu também coloquei os maus pensamentos, os maus sentimentos, as pessoas que se reúnem para fazer o mal. Também atraem, melhor ainda, a força dos maus espíritos. As forças, né? Tem mais força o outro, né? Exatamente. Então não é bom a gente ensinar isso para eles, mas eles já sabem. Já sabem. Tem até a escola de Vingadores lá no plano espiritual, não é? Que o André Luiz nos trouxe a informação. São muito bem organizados. Disse o crime organizado no plano espiritual existe. Então a adoração individual ela é muitíssimo importante e valiosa, né? Ela é fundamental. Se não acontecer a coletiva, pelo menos a individual, ela já salva a pátria. Porque aí a gente já tem a conexão, já tem a nossa atração dos bons espíritos. Acho que é isso. Ok. Em resumo. Algum comentário mais? Então, podemos ir para o encerramento. Concluindo esse item. Ok. Acho que é isso aí, né? Na próxima sempre a gente retoma um pouquinho a última questão. Quem sabe venha mais alguma inspiração. Então, mais uma live concluída. Graças a Deus, estamos conseguindo fazer essa leitura, buscar essas inspirações, receber algumas inspirações de acordo com a nossa possibilidade, de acordo com o nosso preparo, com a nossa intenção, com a nossa vontade, com a nossa abertura, a nossa porta do coração, receber essas luzes que a espiritualidade nos derrama para que possamos bem compreender e trazer para a nossa vida moral, prática, essa compreensão mais profunda, tão importante. E hoje aí foi a lição máxima do sentimento. O sentimento associado ao pensamento correto é a essência da adoração a Deus. Muita gratidão, então, a Deus, Jesus, todos os recursos providos por eles, especialmente nossos irmãos em espírito. Obrigado a vocês também, que estiveram junto aqui comigo, possibilitando esse estudo coletivo, e que isso continue resultando melhora de cada um de nós, resultando alguma coisa de melhor, de bom. Com certeza isso acontece, mas que nosso final de semana aí, nossa semana até a próxima live,
seja proveitosa e possa ter algum fruto das lives anteriores. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem.